Programa Opiniões com Alma. Todas as sextas-feiras, semanalmente, os convidados partilham a sua opinião sobre temas atuais, sobre temas do passado e sobre perspectivas do futuro. Cada convidado traz consigo uma mão cheia de histórias com alma para contar, onde as profissões, a família, percursos de vida, saberes e sentires são o centro das conversas. Programa Opiniões com Alma. Todas as sextas-feiras, de Paulo Jorge. Muito boa noite, bem-vindos ao programa Opiniões com Alma. Um programa que tem sempre um convidado para nos dar a sua opinião sobre temas atuais, sobre temas do passado e sobre as perspectivas do futuro. Irá falar-nos também sobre o seu percurso de vida, sobre as escolhas profissionais que fez, onde os laços afetivos são sempre o centro das nossas conversas. Hoje temos connosco Camilo Rueff. Camilo Rueff é presidente do Carvalhais Futebol Clube e desde já agradecemos a sua presença, Camilo. Muito obrigada por de imediato ter aceitado o nosso convite. É sempre uma honra termos alguém que abraça esta missão, porque como nós sabemos e há pouco até conversávamos, as nossas coletividades desportivas bem que merecem. Portanto, temos então connosco o Camilo Rueff, presidente do Carvalhais Futebol Clube. Muito boa noite, muito obrigada. Boa noite, eu é que agradeço o convite. Penso que já há uns bons anos que o Carvalhais Futebol Clube não estava na Rádio Lafões e, portanto, é sempre com alegria e orgulho que estamos aqui presentes. Muito bem. Há pouco falávamos deste voluntariado, Camilo. Permita-me que o trate por Camilo. Com certeza. Portanto, Camilo Rueff. Mas há pouco falávamos que abraçar estas causas tem que ser um bocadinho por amor à camisola. O Camilo é de Carvalhais, certo? Correto. Não sei se nasceu, mas pelo menos cresceu. A sua infância certamente que foi em Carvalhais. E, portanto, abraçar estas missões, dar a cara por estas coletividades, é sempre um bocadinho por amor à camisola, porque certamente a sua função nem é remunerada. Claro que não. De facto, isto neste tipo de coletividades, de clubes e de associações, não só de clubes de futebol, mas também de associações e de outro tipo de atividades que estão nas freguesias e nos concelhos, penso eu que na maior parte dos casos não há qualquer remuneração, é mesmo missão, cumprir uma missão em prol da terra, digamos assim. E foi isso que me levou a assumir a presidência do Carvalhais este ano. Terei mais um ano de mandato, que o mandato são 2 anos, e portanto é o amor à camisola, é o amor à terra, é o amor ao clube, e assim é a única forma de termos pessoas que ajudem estas coletividades, porque de outra forma é completamente impossível, não é? Muito bem. Camilo, voltemos um bocadinho atrás. O Camilo, portanto, eu referi que é efetivamente a sua infância foi passada em Carvalhais. Qual é a sua ligação ao clube? Jogou neste clube? Qual é este seu passado com o clube, com o Carvalhais Futebol Clube? Pois o passado que eu tenho com o Carvalhais é uma ligação muito forte. Eu não nasci em Carvalhais, nasci em Lisboa, mas vim para aqui com 5 anos e desde aí até me casar passei a vida em Carvalhais. O meu pai era de Carvalhais, foi diretor do Carvalhais Futebol Clube. O meu tio, muitos anos antes, também pertenceu à direção e, portanto, vivendo a 300 metros do campo de futebol, sendo rapaz, era fácil ligar-me ao futebol e ao clube da terra. Jogou no Carvalhais? Fui jogador do Carvalhais. O Carvalhais na altura tinha juvenis e, portanto, fui jogador dos juvenis, fui jogador dos júniores e depois joguei 2 anos nos séniores, com alguma intermitência, porque eu era fraco jogador. era uma desgraça como jogador, mas enfim,
tinha amor à camisola, tinha muita garra e gostava muito do clube e, portanto, eu deixava-me jogar, digamos assim. Depois afastei-me durante 2 ou 3 anos. Entretanto, o clube parou, não havia direções, etc. Houve bastantes dificuldades. E nos anos, creio que 85, 84, portanto eu tinha 20 anos, 22 anos, participei novamente numa direção em que começámos com camadas jovens, com juvenis e júniores. No ano a seguir meteram-se séniores outra vez e, portanto, foram 2 anos que eu estive na direção. Mais tarde fui novamente à direção em 2007, 2008, 2009, se não me engano, um pouco por força também da presença do meu filho. O meu filho, portanto, a determinada altura foi jogar para o Carvalhais e, portanto, eu acompanhava-o sempre, desde os 9 anos, e portanto, não deixei de o acompanhar e fiz-me diretor, digamos, quase que me ofereci para ser diretor do Carvalhais. Não me oferecia, uma maneira de ver, mas eu estava sempre lá e as pessoas convidaram-me e foi fácil aceitar. E estive lá 3 anos, se não me engano. Entretanto, saí, sempre fui à Assembleia, sempre ajudei naquilo que podia. Convidaram-me há uns 10 anos, talvez, para ser presidente da Assembleia, para ser membro da Assembleia, secretário, se não me engano. Entretanto, passei a presidente da Assembleia, presidente da Assembleia, passei a diretor e agora sou presidente. Portanto, é uma ligação com, não sei, mas 48, 49 anos que eu tenho ao clube. É algo assim um bocado difícil de explicar, mas esse amor acontece, essa ligação acontece. Porque é que é difícil de explicar? Eu vejo tudo de uma forma muito simples, porque a família estava ligada ao clube, acabou por dizer que o pai estava ligado ao clube, o tio estava ligado ao clube, portanto, o irmão jogou muitos anos. A família, os amigos. Portanto, a mim parece-me até muito fácil de explicar. Não, é fácil de explicar a ligação que eu tenho ao clube. Até porque, quando eu era miúdo, todos os meus amigos estavam ligados ao clube. Os meus maiores amigos, e não só os meus maiores amigos, muita gente em Carvalhais, da minha idade, mais velhos, mais novos, estavam ligados ao clube. E, portanto, dessa forma, nesse aspecto, não é difícil, é fácil. Portanto, eu ter-me ligado ao clube e ter o sentimento que tenho pelo clube. O que eu acho que é difícil de explicar às vezes para mim próprio e para a família é os esforços que fazemos em prol do clube. Nós, diretores. Não só eu, como é evidente, somos um grupo de diretores. Porque às vezes dá vontade de desistir, Camilo. Às vezes dá vontade de desistir, porque há dificuldades, é um stress muito grande, porque as competições no Distrito de Viseu cada vez são mais difíceis. Há mais competitividade e, portanto, o Carvalhais tem digamos que tem uma história de bastante sucesso na Associação de Futebol de Viseu, e as pessoas são muito bairristas, gostam muito do clube e não gostam de ver o clube perder, e, portanto, nós, direção, tentamos sempre o melhor para o clube, ter boas equipas. E hoje em dia ter boas equipas é muito difícil. Primeiro, porque cada vez há menos jogadores de futebol. Segundo, torna-se difícil, em termos orçamentais, fazer face a todas essas despesas. E, portanto, não só por isso, mas por outras razões, às vezes discussões ou coisas que correm mal, cansaço também, às vezes custa. Mas pronto. Como o amor é enorme, vamos sempre buscar uma última réstia de força, de energia para dar ao clube. Muito bem. O Camilo disse há pouco que as competições no Distrito de Viseu são cada vez mais difíceis. Explique-nos isto. Por exemplo, o Carvalhais reativou o clube, também teve parado, tanto recentemente, reativou há 5 anos, jogou 2 anos na primeira divisão, subiu à divisão de honra. Mas hoje em dia a divisão de honra são tudo cidades praticamente e vilas. Carvalhais é uma aldeia, não podemos esquecer isto.
podemos enumerá-las: Carregal de Sal, Nelas, Mangualde, Lamego, Sinfãs, Rezende, Boimenta da Beira, São Pedro Sul, Oliveira, Frade, Vozela, que subiu este ano, e aproveito para dar novamente os parabéns. Portanto, são clubes com muito mais possibilidades, muito mais apoios que possibilidades do que o Carvalhais tem. Está a falar em termos de apoios de financeiros? Em termos de apoio financeiro, porque em termos de sócios nós ombreamos com qualquer um deles e somos inclusivamente, creio que superiores em número, com certeza. Temos muitos sócios, os sócios acompanham muito o clube. Sócios daqueles que pagam? Daqueles que pagam, e além disso também há adeptos. Não, mas felizmente não temos assim razão de queixa. Há sempre um caso ou outro, com certeza, mas não temos assim razão de queixa. Agora, em termos de ajudas, de apoios, eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, há câmaras no distrito de Viseu que dão 90 e 100 mil euros a um clube que está na nossa divisão. E vocês quanto é que recebem? E nós, é público, recebemos 42.500. Ou seja, o esforço que nós temos que fazer para ombrear com esses clubes é enorme. E graças a Deus, e graças ao nosso esforço, muita gente em Carvalhais, da Comissão de Apoio, temos uma comissão que nos apoia, à direção, temos conseguido levar o barco a bom porto, não é? Mas até nesse aspecto às vezes é difícil lidar com isto, não é? Mas pronto, temos que continuar e temos que arranjar soluções para... Há pouco disse aí uma coisa muito interessante, que acabou por retomar, assumir os cargos, ou determinados cargos, porque o filho joga no clube, ainda joga certamente. Já não. Mas jogava no clube. E, portanto, nessa perspectiva, acha que muitas vezes também os pais, as pessoas se vão chegando um bocadinho à frente porque os filhos estão a jogar? Torna-se mais fácil, certamente. Eu diria que sem os pais não é possível. Uma das formas de cativar as pessoas para os clubes, nesse caso para o Carvalhais, é ter camadas jovens. Porque quando nós reativamos o clube, a primeira coisa que decidimos foi que tínhamos que ter camadas jovens. E porquê? Porque as camadas jovens, sub-13, sub-17, sub-15, os miúdos jogando no clube vão criando raízes ao clube, vão criando amor ao clube. Não serão todos da mesma forma, com certeza. As mentalidades, a forma de ser também são diferentes em cada um de nós, não é? Mas, e ganhando essas raízes ao clube, vão mais tarde, provavelmente, ser os futuros diretores do clube. Se não houver amor dessa malta nova, para usar este termo, a tendência dos clubes é acabar. Porque nós, por exemplo, em Carvalhais temos uma geração de ex-diretores que estão hoje na ordem dos 80 anos. Veio uma nova geração, que é uma geração de 50, 60 anos. Se não aparecer uma ou outra, mais daqui a 2, 3, 4 anos, vai se tornar muito difícil o clube manter-se, com camadas jovens, obviamente, com séniores, etc. E, portanto, esse é um trabalho que creio que é fundamental para os clubes. E os pais, estando presentes, são muitas vezes os pais que ajudam, por exemplo, nas camadas jovens. São eles que levam os miúdos ao treino, são eles que levam os miúdos para os jogos, ajudam no lanches, numa outra situação, de uma forma completamente voluntária, para ajudar os filhos, com certeza, porque lá estão a jogar. Estão a investir no futuro deles. E também acabam por ajudar o clube, e isso é importantíssimo, é fundamental. Camilo, neste momento, que camadas, há pouco já foi referindo, mas que camadas é que tem atualmente, desde a formação até aos séniores? Pronto, nós neste momento temos uma equipa de sub-13 e uma equipa de sub-17. E estamos a pensar para o ano ter mais uma equipa. E temos os séniores, com certeza. Mas em termos de formação é o que temos. Outra equipa. Mais uma equipa de formação. Mais uma equipa. Ainda não definimos se vai ser sub-15, se vai ser sub-12, ainda não decidimos. Muito bem. E diga-me, Camilo, têm estes sub-13, por exemplo, os sub-17,
tem muitos jovens, porque eu estou a pensar no seguinte, ali temos ao lado o Santa Cruzense, não é? Temos também aqui a UDS, temos os Unidos da Estação, temos a Futelafões, embora sejam, portanto, a Futelafões, seja futsal, mas são, efetivamente, áreas de desporto e de futebol. Como é que é? Há atropelos aqui, ou a convivência é leal, é honesta, é saudável? Como é que tudo acontece? Ora bem, eu creio que a convivência hoje em dia é bastante saudável. Sim, porque já eu estou a perguntar, eu peço desculpa perguntar, mas efetivamente já houve quem me dissesse que há equipas e modalidades a mais. E não há tantos jovens assim aqui no nosso concelho para abraçar tantas equipas. Isto já me fizeram chegar, embora seja uma opinião. Claro. Ora bem, como eu estava a dizer, a convivência hoje em dia é bastante saudável. Se eu comparar com 30 anos atrás, hoje em dia as coisas são simples, há um relacionamento bom entre todas as equipas do concelho. Você, comparando com há 30 anos atrás, notava que há 30 anos atrás as relações não eram tão saudáveis? Havia uma competitividade entre as equipas do concelho que às vezes extravasava um certo bairrismo. Era o desporto. Era um bairrismo levado ao máximo, digamos assim. Hoje em dia, com certeza que há rivalidade, e tem que haver, não é? Mas é uma rivalidade muito mais sã, na minha opinião. Mas em relação às equipas, às várias equipas, aos vários clubes que existem no concelho, de facto, eu creio que São Pedro Sul é um bocado sui generis em termos de número de equipas e de modalidades. São Pedro, o Conselho de São Pedro Sul tem, por exemplo, handball, imensos atletas de handball, basquetebol, canoagem, hóquei patins, futsal, tanto ginástica, exatamente. Eu estava a referir mais, se calhar, até aos rapazes, mas pronto. Sim, também há rapazes na ginástica. Sim, também há, com certeza. E portanto, eu não diria que há modalidades a mais, porque é difícil dizer uma coisa dessas, porque há pais que querem que os miúdos sejam ginastas, há miúdos que não querem ser ginastas, querem ir para o hóquei patins. Portanto, quer dizer, se calhar é difícil dizer que há modalidades a mais, não é? Agora, a verdade, e a Paula é professora, sabe, cada vez há menos crianças, infelizmente, não é? Cada vez há menos crianças. E, portanto, quanto mais modalidades houver, mais eles se distribuem e mais difícil é formar equipas e formar equipas de qualidade, que é outra questão. Nós, por exemplo, em termos das camadas jovens do futebol, no ano passado fizemos uma proposta ao município e aos outros, que foi extensível aos outros clubes, que era tentar concentrar uma modalidade, um escalão, por exemplo, sub-17, em vez de ter Carvalhais sub-17, uma equipa, São Pedro ter outra equipa sub-17, juntar os miúdos. Santa Cruz não tem camadas jovens. Não tem camadas jovens. Nem Vila Maior. Ok. Juntarmos, por exemplo, o Carvalhais ter sub-17 durante 2 anos e o Samparense ter sub-19 durante 2 anos. No ano a seguir podia ser irem alternando, não é? Íamos alternando e tínhamos equipas mais fortes. Não se ia excluir nenhum miúdo, porque se houvesse miúdos para fazer uma segunda equipa, fazia-se uma equipa B de primeiro ano. Inclusivamente para o município também seria melhor, mas pronto, estas coisas nem sempre é fácil chegar-se a consensos e ainda não foi possível. Nós continuamos a achar que isso seria bom até para alimentar as equipas séniores, porque os jogadores, tendo mais qualidade, portanto, chegam mais facilmente também aos séniores.
Mas pronto, é como digo, ninguém é obrigado a ter a mesma opinião que nós e não é fácil ter, às vezes, chegar a consenso. Sim, mas eu entendo perfeitamente essa lógica, porque vocês estão no terreno, não é? E percebem claramente que acaba por haver ali uma falha e se de facto se unissem seria mais vantajoso, mais fortes. Falou há pouco, não excluíam ninguém, não há jovens excluídos, e de facto eu acredito e é sempre, dou-vos parabéns por isso, porque será muito difícil para um jovem, porque nem todos são potenciais jogadores, grandes jogadores. O que é que acontece quando vocês têm nas vossas camadas de formação jovens que não avançam, não evoluem, mas que querem muito estar ali e têm muita força de vontade? Como é que se trabalha estes jovens? Continuam a trabalhar com eles ou têm uma conversa séria para ele encontrar outro caminho? Como é que se trabalham estes jovens? Ora bem, nós, como disse, a porta está sempre aberta para qualquer jovem que queira praticar, neste caso, o futebol. Ninguém é excluído, a não ser por mau comportamento reiterado. De qualquer das formas, os miúdos são avisados, fala-se com eles, fala-se com os pais, etc, para evitar que essas situações aconteçam. Agora, excluídos por inaptidão, nós não o fazemos. Não o fazemos porque é estar a marginalizar crianças, jovens, adolescentes, que só lhes faz bem andar ali. Enquanto andam ali, não estão agarrados ao computador, não estão agarrados ao telemóvel, não estão a pensar em coisas que não devem, fazer coisas que não devem. Eu meti o meu filho no futebol um bocado por causa disso, e portanto estou a falar, não é para atingir ninguém, por amor de Deus. Eu fiz o mesmo com o meu filho. E com a minha filha também meti na ginástica, por exemplo, quando era jovem. E, portanto, é muito importante, creio eu, para os jovens estarem incluídos. São meio mais aptos ou menos aptos, mas têm mesmo o direito de andar com os colegas, de evoluir menos que os outros, paciência, mas não podem ser excluídos. Portanto, e nós, graças a Deus, temos tanto os treinadores das camadas jovens, o Rui Menezes, o João, o Eurico, e os diretores das camadas jovens, que são excelentes nesse aspecto. Até porque há um ou dois até que são pais, portanto, lá está, são os pais a ajudar, não é? Tem ali uma dupla função. Uma dupla função, exatamente. E, portanto, não vão tratar, sendo pais também, não vão tratar os miúdos como não gostavam que a tratassem os filhos deles, não é? Claro. E, portanto, nós tentamos ali certamente criar uma família, digamos, que eles sintam integrados. Joguem muito ou joguem pouco, enfim. Muito bem, até porque os vossos treinadores, não só os vossos, como os treinadores em geral, terão formação frequente, não é? Sim. É o clube que dá essa formação, são eles que individualmente procuram. Como é que funciona, Camilo? Portanto, a formação dos treinadores é feita pela Associação de Futebol de Viseu. É preciso ter um curso de treinador, etc. Por exemplo, 2 dos nossos treinadores são professores de Educação Física, formados em Educação Física. Quem são? É o João Antunes, está no Sub-13, e é o Eurico, que está no Sub-17. São professores de Educação Física, ou menos têm o curso, podem não estar a exercer, mas estão... Exato. E, portanto, já têm uma formação específica para o desporto. Mas, além disso, tem que ter um curso de treinador de primeiro grau e depois de segundo grau, vão evoluindo. E, além disso, há formações que eles podem procurar, que nós, às vezes, recebemos informação, lhes transmitimos. O clube, infelizmente, não tem grandes condições para dar formação aos treinadores, não é? Isso é mesmo assim. Muito bem. Esta questão vinha um bocadinho no seguimento, quando falávamos dos jovens excluídos ou não, e ainda bem que vocês optam por isso, de incluir toda a gente. Eu tenho perguntado, por norma, eu gosto de saber e pergunto sempre o que é ter um bom balneário. Normalmente os presidentes, os próprios treinadores falam, nós temos ou fazemos por ter um bom balneário. O que é que isto significa?
isso é talvez o mais importante numa equipa, seja ela de futebol, de handball, de basquetebol. Um bom balneário é ter um ambiente entre os jogadores, entre o staff, entre os treinadores, em que ninguém deixa cair ninguém. Eu vou-lhe dar um exemplo. Venho agora do treino do Carvalhais e houve uma pequena palestra, e como domingo é o último jogo dos séniores, o treinador fez uma pequena palestra. E vai ser onde? Em Lamelas. Em Lamelas. O último jogo da época. E houve um jogador que pediu para falar e disse, fez um grande elogio ao treinador, precisamente porque é um treinador que não exclui ninguém, não deixa cair ninguém, é leal e trata todos por igual. E eu penso que a única forma de criar um bom balneário é precisamente tratar todos por igual. Porque isto é como se fosse uma turma no liceu, um grupo de escoteiros. Se não houver um tratamento exatamente igual, se não houver justiça no tratamento aos jogadores, nunca se cria um bom ambiente balneário. Outra coisa é evitar, por exemplo, que os jogadores se critiquem uns aos outros. Até se podem criticar, mas tem que ser de uma forma positiva. Isso parte muito da direção, de quem está mais perto do balneário, neste caso, e dos treinadores. É fundamental. E às vezes um bom balneário ganha jogos, ganha campeonatos, e portanto nós também fazemos muito por isso, e por acaso temos sorte, temos um treinador fantástico nesse aspecto, em todos os aspectos. Mas quem é o treinador é o dos Mr. séniores? Fernando Pinto. Mr. Fernando Pinto e o Luís Coelho. Portanto, é uma dupla, já lá está há 3 anos e meio, vai continuar. E estão a fazer um bom trabalho. Estão a fazer um trabalho excelente. São pessoas muito honestas, muito leais. São daqui da nossa região? São de Viseu. De Viseu, muito bem. O treinador de guarda-redes é que é de São Pessoa. Quem é? É o Marco. Muito bem. Camilo, falou que antes de vir tinha estado no treino dos séniores. Essa é uma forma de se fazer presente, é uma forma de se ligar aos seus jogadores, é uma das funções também do presidente. Eles sentem-se bem amparados, sentem que o presidente tem interesse neles quando os acompanha. Quais são as funções, de um modo geral, do presidente? Ora bem, uma das funções do presidente é precisamente essa, é estar junto à equipa para também se aperceber das dificuldades que a equipa tem ou que não tem, tanto quando se perde como quando se ganha. Quando se ganha não é preciso lá ir, não é preciso lá estar, mas quando se perde tem que se apoiar, quando se empata tem que se apoiar, ou quando algo não está a correr bem, há um conflito. Felizmente nós não temos tido esses problemas, se calhar porque a direção e o presidente têm estado muito próximos e portanto não permitem, digamos assim, que sequer que haja uma ideia de haver um conflito, e os jogadores sentem que estão resguardados, que estão espaldados e que têm apoio constante. Porque nós temos que apoiar os jogadores quando eles estão nas fases piores, não é? Quando eles estão nas fases melhores é fácil dar uma palmadinha nas costas. Quando eles estão nas fases piores é que temos que os apoiar e, portanto, também assim se cria um bom balneário. Isto é também função do presidente e do resto da direção, que acompanha a equipa mais de perto, digamos assim. As outras funções é tentar organizar o clube, digamos. Organizar no sentido que não falte o transporte, que não falte a alimentação, quando é caso de haver alimentação, que não falte nada ao massagista para tratar os jogadores, que as coisas comecem a horas, enfim, arranjar apoios. Digamos, são funções bastante alargadas e que só são possíveis com o apoio do resto da direção, como é evidente. Exatamente, era isso mesmo que eu ia falar. De facto, o Carvalhais Futebol Clube tem sido um clube com muito sucesso, porque se calhar também tem uma boa equipa. Não se deve só ao presidente, mas também a uma equipa que está ao seu lado, que está atrás, que está à frente, que estão juntos, não é?
Quem são os elementos da equipa que integram a sua equipa, obviamente? Com certeza que não é devido ao Presidente que os resultados têm sido positivos. Também será, Camilo? Sim, claro. Também será. Eu sou mais de uma peça no puzzle, digamos assim. É aquele que dá a cara, de certa forma. Exatamente. Se não fosse o resto dos diretores, eu podia referir aqui o Zé Carlos, o Jorge Menezes, o Arthur Jorge Almeida, não queria falhar ninguém, o João Ferreira, inclusivamente o Coelho, que está todos os domingos presente a vender rifas, e é da direção. Portanto, todos esses, o Sérgio Portela, que está no bar, eu tenho medo de estar a falhar aqui algum nome, o Diogo Barros, todos eles são super importantes. E porquê? Porque todos eles têm uma função dentro do clube, digamos assim. E sem eles, isso corria tudo mal. Corria tudo mal porque ou não aparecia ninguém para tirar bilhetes, ou não aparecia ninguém para abrir o campo, para tratar de regar a relva, de preparar as roupas para os jogadores, não havia ninguém, para ir ao banco, porque todos nós temos também a nossa vida, a nossa profissão e isso, enfim, sem cumprirmos bem com a nossa profissão, também não podemos cumprir bem com a tarefa que temos no clube. Acho que é fundamental que tenhamos uma vida estável e sem grandes dificuldades, sem grandes problemas, embora não me refiro a dificuldades financeiras, refiro-me a dificuldades de tempo, de ocupação, não é? Também tem que estar com a família, não é? Exatamente. E devem. Exatamente. Muito bem. Camilo, diga-me quais são as principais dificuldades de um clube das nossas terras, especificamente do seu clube, do Carvalhais. Vocês deparam-se com que tipo de dificuldades? Já foi falando que, de facto, quereriam ter mais jovens, não é? Para além de haver poucos jovens, quais são as dificuldades que se vão atravessando à vossa frente e que vocês, de certa forma, têm que ir contornando? Ora bem, as dificuldades financeiras também já referiu, não é? Isto depende tudo do projeto que cada clube tem. Se o projeto de um determinado clube for manter-se na primeira divisão, que é a divisão abaixo da nossa e do Samparense, é uma coisa, as dificuldades são umas. Se o projeto desse clube for manter-se na divisão de honra, como é o nosso foi há 5 anos, subir divisão, solidificar o clube na divisão de honra, as dificuldades acrescem, porque o orçamento é superior. Portanto, as maiores dificuldades estão no orçamento, porque as locações são maiores, porque é preciso ter mais jogadores, porque se calhar não podemos ter tantos jogadores aqui da região e jovens, porque o futebol é diferente, é mais intenso, é mais competitivo, pronto. E portanto, lá está, depende do nível em que queremos estar, não é? Depende muito do nível em que queremos estar. Nós optámos por este projeto de estarmos na divisão de honra, queremos solidificar o clube na divisão de honra e temos conseguido, felizmente, temos feito 2, 3 épocas fantásticas. Deve-se muito à manutenção do treinador, dos treinadores e à base da equipa. Eu posso dizer que do ano passado para este ano ficou 70% ou 80% da equipa, a mesma equipa. Reforçámos com 4 ou 5 jogadores, com certeza, porque há sempre casos em que as pessoas não podem ficar. E isso cria, portanto, lá está, a competitividade, sim senhora, mas também cria bom balneário, porque eles já se conhecem, já sabem o que podem esperar uns dos outros, tanto dentro de campo como fora de campo, e isso ajuda muito a solidificar o clube, digamos assim. Camilo, fale-me então agora um bocadinho especificamente da equipa sénior.
os resultados que tem conseguido. Disse-me então que no próximo domingo, próximo domingo, já depois de amanhã, será o último jogo, depois entram de férias ou entram de férias. Fala-me um bocadinho desta vossa equipa sénior, dos resultados que têm alcançado, do trajeto que têm feito. Como é que está esta equipa? Esta equipa fez uma primeira fase brilhante, diria. Já no ano passado tínhamos ficado bem classificados e este ano, mantendo a base da equipa, como lhe disse, 70% no mínimo ficou. Conseguimos começámos mal a época, mas pronto, demos confiança ao grupo e começámos a ganhar jogos e acabámos em 5º lugar. Isso permitiu-nos que ficássemos na série de subida e quem ficasse de 5º para baixo ficaria numa série de manutenção, que foi dividida até em 2 séries, que eram 16 equipas. A exigência na primeira fase foi enorme, porque queríamos ficar na série de subida, porque não queríamos cair na manutenção, a série de manutenção, porque é muito estressante, é muito difícil. São equipas também muito boas, mas torna-se muito difícil porque não se pode perder jogo nenhum praticamente. Poder pode, não é? Mas as dificuldades são muito grandes. Conseguimos esse objetivo e, enfim, para a segunda fase da época, creio que houve um bocadinho de relaxo, como já não subíamos, não é esse o nosso objetivo a curto prazo. Como já não subíamos, já não descíamos, houve um bocadinho de esvaziar o balão, digamos assim. Então um bocadinho de relaxo. Houve puxão de orelhas. Houve puxões de orelhas, com certeza, mas mesmo assim nós estamos com os mesmos pontos do Sátão, por exemplo, estamos a um ponto do Nelas, se não me engano, e acima de nós está o Rezende, o Sinfãs, o Lusitano de Vilmoinhos, o Mortágua. São equipas fortes, de facto. São equipas muito fortes e, portanto, enfim, se calhar também foi culpa minha não ter exigido mais na segunda fase, mas enfim, eu também estamos sempre a aprender, não é? Para uma próxima época, para o ano, a exigência mantém-se a mesma da primeira fase. Pensamos manter a base da equipa novamente, os treinadores também ficam, porque merecem ficar, e vamos ver como é que corre, não há épocas iguais. Explique-me melhor, quando há pouco falou de solidificar o clube na divisão de honra, o que é que isto significa especificamente? Isto significa que, enquanto o clube existir, pelo menos deve competir na divisão mais importante da Associação de Futebol de Viseu. E porquê? Primeiro, porque é tradição do Carvalhais Futebol Clube desde há muitos anos. Segundo, porque traz mais gente ao estádio, traz mais gente ao bar, vêm melhores equipas, o futebol é muito mais agradável. Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo: nós, desde que relevámos o campo, muita gente diz é uma diferença na qualidade do futebol que se joga. Hoje em dia dá gosto de ver os jogos, e portanto vem muito mais gente, em termos de bilheteira também é melhor, e além disso é o nome do clube que está em cima, não é? O nome do clube e o nome da terra. E o nome da terra, exatamente. E o nome do concelho. O clube, a única coisa que faz é dignificar o nome da terra, e na terra é o mais importante, senão não havia clube. Camilo, fala-me por favor, do estádio. Falou aí cheio de orgulho, tem um estádio renovado. Também percebemos que há aqui uma ida mais constante, mais frequente ao estádio novo, não é? Fala-me deste estádio, as dificuldades, o trabalho que deu, que não deu, e como é que é olhar para um estádio tão bonito. Claro. As pessoas imigrantes, por exemplo, pessoas de equipas que já não vinham cá há muitos anos, ficam surpreendidas com o estádio que temos hoje.
Porque Carvalhais, claro que quem nos ouve daqui da nossa região, e desculpe interrompê-lo, sabe bem o que é Carvalhais, é uma bela aldeia, mas, uma bela freguesia, mas é uma aldeia. Exatamente, é isso que eu referi há pouco, quando falava da competitividade e das diferenças entre um clube da aldeia, como é o Carvalhais, e um clube de cidade, de vila grande, não é? Com quem nós estamos a competir. De qualquer forma, nós temos muito orgulho em ser uma aldeia, com uma bela aldeia, com gente bela, boa gente, que gosta muito do clube, apoia muito o clube, sofre também com o clube, como é evidente. E portanto é um orgulho hoje termos o campo que nós agora chamamos estádio, porque já merece o nome de estádio, não é? Com cadeiras, com como é que se chama? Estádio Marcos Veloso. Isso, Marcos Veloso. E mais uma vez não me canso de agradecer aqui aos sócios, aos patrocinadores. Foi o fundador, peço desculpa. Como? Foi o fundador. Foi o fundador, exatamente. Este senhor Marcos Veloso foi o fundador, não é? Do clube, exatamente. Exatamente. Não me canso de agradecer aos sócios, às empresas que nos ajudaram, à Junta de Freguesia, sobretudo à Câmara, que foi quem mais investiu. E, portanto, também é um acréscimo de responsabilidade para a gente de Carvalhais não deixar que o clube se extinga ou que tenha, digamos, uma atividade menos forte, digamos assim. Hoje, como disse, temos 3 equipas, sub-13, sub-17 e séniores. O campo está praticamente sempre ocupado. De vez em quando, por exemplo, amanhã vamos lá ter 2 jogos e vai lá jogar a Futelafões e a Associação. Agora não me lembro que escalões são, mas penso que são sub-7, sub-8, uma coisa assim. Portanto, também serve o resto do Conselho, e nós estamos sempre abertos a que isso aconteça, como é evidente. Mas pronto, mas deu muito trabalho, e eu não posso esquecer que uma das pessoas que mais trabalho teve para que hoje tivéssemos o campo pronto, a horas, foi o Adriano de Almeida, que foi incansável no acompanhamento das obras, no acompanhamento da compra dos materiais, etc. Foi incansável, ainda hoje é incansável com o clube, mas foi presidente muitos anos também. Mas deve-se muito a ele, em termos, digamos, de logística de acompanhamento. Em termos financeiros, com certeza que se deve à Câmara Municipal, à Junta de Freguesia, aos sócios, e nós estaremos sempre gratos pela ajuda que nos deram. Muito bem. Olha, Camilo, estou um bocadinho triste e desiludida com o Carvalhais. Sabe porquê? Porque eu ouvi aí muitos nomes importantes, mas só de homens. Não se desiluda, porque nós tínhamos uma senhora na direção, que era a Fátima. Muito bem. Só que este ano, com algumas dificuldades de tempo, ela Estou não pôde estar. Obviamente. Não, com certeza. Estou a brincar, mas de facto acho que vocês terão que convidar aí uma senhora da terra para embelezar o clube. Não é que não seja belo, certamente mas foi só um à parte. Não, mas fica muito mais belo. Exatamente. Com certeza. Camilo, próxima época, o que é que estão a preparar? O que é que se avizinha? O que é que ambicionam? Ora bem, próxima época, nós, na teoria, queremos manter exatamente as coisas da forma que fizemos este ano, ou seja, manter a base da equipa sénior, manter os treinadores, isso está assegurado, tanto a base da equipa como os treinadores está assegurado, e portanto fazer a melhor época possível, digamos assim. Ficar nos primeiros 5 lugares, creio eu que seria uma posição correta para a nossa equipa e para a qualidade da nossa equipa e para o que a terra merece. Vamos manter o sub-13, como disse há pouco, e o sub-17, e estamos a pensar meter uma terceira equipa, ainda não decidimos exatamente, talvez sub-15. Por outro lado, tem sido um trabalho também árduo da nossa parte, é tentar organizar o clube de forma
quando digo profissionalizar o clube, é entre aspas, com certeza, mas dotar o clube de uma organização, de uma estrutura que amanhã, quando houver eleições, as pessoas possam concorrer e estejam à vontade com o funcionamento das coisas básicas do clube. Isso é muito importante. Antigamente eram os presidentes que mandavam lavar a roupa dos jogadores, eram os diretores que iam marcar o campo. Hoje nada disso acontece, nem no Santarense, nem no Carvalhais, porque os campos são relevados, etc. Mas além disso, temos gente que trata dos equipamentos, que trata dos lanches, mas ainda queremos dotar o clube de algo mais, de mais gente que possa estar disponível constantemente no clube para que, como disse, leve as pessoas a não ter medo de assumir o clube. Essa é uma das ideias que temos e que temos já há bastante tempo e que temos tentado cumprir, mas que não é fácil, porque, volto a dizer, Carvalhais é uma grande aldeia, mas não é fácil trazer gente para a direção. Camilo, diga-me uma coisa, os jovens que integram as camadas desportivas, as camadas que vocês têm, o sub-13, sub-17 e os séniores, são essencialmente a prata da casa, são de Carvalhais, ou são ali muito à volta? Como é que em termos de camadas jovens, são de Carvalhais, são de São Pedro Sul, são de Baiões, são de várias freguesias do concelho. De Figueira de Alva também temos, portanto, são de várias freguesias do concelho. Em termos de séniores, infelizmente, este ano apenas temos um jogador que é de São Pedro Sul, de Carvalhais, aliás, mas está a morar em São Pedro Sul. Temos outro que é o de Oliveira de Frades, e penso que do concelho, creio que não temos mais ninguém. Portanto, a prata da casa fica um bocadinho mais... E tudo isto porquê? Porque não temos tido camadas jovens, e isto das camadas jovens, até chegarem a séniores, demora uma série de anos, e portanto, nós, por exemplo, para o ano, temos 3 rapazes que sobem a sub-19, a júniores, mas não temos jogadores suficientes para fazer uma equipa sub-19. Portanto, já falámos com eles terão que, com a nossa ajuda, procurar clube para continuarem a jogar, para quando forem séniores, então, terem possibilidade de vir para o Carvalhais. Portanto, há aí uma lacuna. Há aqui uma lacuna que se deve ao facto do clube ter estado parado uma série de anos. Claro. Camilo, agora não se pode recuperar à pressa. Como é que é, em termos de público nas bancadas, como é que tem sido neste estádio novo? Tem tido o estádio cheio, meio? Como é que é o público? Apoia-vos? Tem ido convosco nas vossas saídas? Como é que é o vosso público? Se há algo, tem uma claque? Se há algo bom no nosso clube, é a massa adepta. Vai sempre muita gente ao jogo. Este ano manteve-se essa tradição, digamos assim, talvez um pouco menos nesta segunda fase, mesmo as deslocações também são, nas deslocações tomava ir muita gente, esta segunda fase também era um pouco mais longe, e portanto, e o clube já estava, digamos, com a situação resolvida, e portanto perdeu-se, até vários adeptos, perdeu aqui um bocadinho se relaxou um bocadinho mais, digo eu. Mas isto não teve a ver com a Covid, com a epidemia? Não, no ano passado sim, este ano não, este ano já não. As pessoas iam ao jogo, punham a máscara, cumpriam minimamente, agora já não é preciso, felizmente. Mas não, em termos de claque ainda não temos uma claque, há um projeto para isso, de facto, com os jovens que estão a pensar nisso. Vamos ver se conseguimos, porque parece que não, mas é ali uma motivação, um motorzinho. É uma motivação, alegra, a bancada, pronto, é interessante. Muito bem. Camilo, relativamente às próximas eleições, temos o Camilo Rueff e a sua equipa na próxima época de eleições, como é que é? Ora bem, os mandatos em Carvalhais foi outra coisa que, quando reativámos o clube, alterámos. Alteraram os estatutos? Alterámos os estatutos de forma que os mandatos fossem de 2 anos e não de 1 ano, precisamente para garantir alguma continuidade. Exato.
Eu fiz o primeiro ano, este ano, vou fazer o segundo e depois logo se verá. Para já não posso... Não quer abrir o véu. Não, para já não. Mas olha, aconselho a continuar porque acho que está a fazer um excelente trabalho. Sim, não, é como lhe digo, é o grupo. O grupo é o importante é trabalhar em grupo. Tanto com os jogadores como com os treinadores, ter uma ligação próxima com eles, perceber as suas ânsias, os seus problemas, as suas alegrias, e compartilhar com eles tudo isso. Ainda agora, quando sair daqui, vou para um jantar com os jogadores e com os treinadores, por exemplo. Lá está. Tudo isto ajuda a criar bom balneário, a criar uma amizade, porque a gente também se anda no futebol e não é para também criar amizades e estar contente e ter alguma alegria, não é? E proximidade com as pessoas não vale a pena. Não vale a verdade. Não vale a pena. Camilo, certamente terá aí muitas histórias para contar, boas e más. Quer partilhar connosco? Já lhe chamaram nomes, certamente. Ai, com certeza. Isso é algo que no futebol ainda não acabou, não é? Uma vez chamaram-me, não posso dizer, mas já me chamaram muitos nomes, também já me deram muitos abraços de amizade, e é isso que eu levo do futebol. Chamar nome, felizmente, eu não ligo, e portanto, por norma, não ligo, porque sei que é normal. Eu, quando estive na bancada, se calhar também chamei nomes de alguns, e portanto, mas lamento sempre quando me porto menos bem, costumo estar no banco ou na bancada. Também é daqueles presidentes que se exalta, que grita, às vezes. Ou que mantém a postura. Eu exalto-me essencialmente com incompetência. E com os árbitros? Como é que são tratados os árbitros lá no vosso estado? Na vossa casa? Agora, são bem tratados até prova em contrário. Até prova em contrário. Mas eles são bem tratados até começarem a apitar. Isso garantidamente. Depois de começarem a apitar até acabarem de apitar, pela direção são bem tratados na mesma. Embora pode haver uma troca de opiniões, como eu tenho muitas vezes com eles, sempre educadamente, não é? No futebol há muito calão. Mas pronto, não quer dizer que não se fale educadamente com o calão. Agora, das bancadas, já se sabe. Já levou algum cartão vermelho, Camilo? No domingo passado, por exemplo. Portou-se mal? Eu diria que não me portei mal. Eu acho que o que é que aconteceu? Os árbitros se portaram mal. O que é que aconteceu? Não pode partilhar aqui? Posso partilhar. Houve 2 ou 3 jogadas da equipa adversária do jogo em que nós levámos cartão amarelo, em que há um penalti claríssimo e a senhora árbitro, não sei se é árbitra, se é senhor árbitro, mas pronto, não assinalou. Há uma jogada da equipa adversária sobre um jogador nosso, uma falta, toda a gente ficou de boca aberta, como é que o jogador deles não levou amarelo. Eu perguntei, mas agora não leva amarelo? Então, e a fiscal da linha, também era uma senhora, disse, vou chamar, olha que eu chamo a minha colega. E eu disse, pode chamar. A colega veio mostrar um cartão vermelho. Só estava a questionar o Camilo. Só estava a dizer, porquê que agora não é amarelo, porquê que agora não é amarelo, porquê que agora não é amarelo. Mais nada, pôs-me na rua. Paciência. Camilo, é vida. Quem esteja a ouvir-nos e se queira tornar sócio ou sócia do Carvalhais Futebol Clube, vocês têm publicidade no Facebook? Temos o Instagram, temos o Facebook. Portanto, é só procurar Carvalhais Futebol Clube, mandar mensagem. E nós respondemos, como é evidente. Também temos o e-mail. Quanto é que se paga sócio anual? Sócio até agora tem sido 50 euros. 50 euros anualmente? Anual. Muito bem. Tem direito a todos os jogos, menos um, que normalmente fazemos um jogo em casa, que é o dia do clube. Por exemplo, ano passado, esta época fizemos o Santarense, por exemplo. Já agora gostaria de dar aqui uma força ao Santarense, tem um jogo muito importante no domingo e espero que consigam o objetivo, que é ficar na divisão de honra. Muito bem. Fica-vos bem. É importante termos o Santarense na divisão de honra, junto com o Vozela, junto com o Oliveira de Frades, que isto vai criar aqui um clima fantástico nos jogos, seja fora, seja em casa.
vai criar uma receita ótima para todos, e isso é que alimenta o futebol. Claro. É? E de facto são estas nossas associações desportivas que levam o nome da região de Lafões por esse país fora, não é? E nós, era aquilo que dizia Camilo, e bem, se nós nos unirmos, tornamos-nos mais fortes. Muito bem, gosto muito dessa... Pelo menos devemos nos unir por determinados objetivos, e depois cada um joga para ganhar todos os jogos. Claro que sim, então aí é importante o bairrismo. Claro, isso em todo lado existe, e é bom que exista. Camilo, estamos a chegar ao fim. Eu gostava que deixasse uma mensagem lá para casa a nível desportivo. Por exemplo, nós vemos cada vez mais, e foi falando aí, que relativamente aos jovens que vocês incluem sempre, nota-se de certa forma por alguns jovens algum alinhamento, vontade de estar em frente ao computador, e passam horas e horas a jogar, e passam horas e horas no telemóvel. Uma mensagem lá para casa relativamente a esta situação dos jovens que acabam por ter até uma certa inércia relativamente ao desporto. Pois, e infelizmente hoje em dia, e o Covid não ajudou nada nesse aspecto, como se sabe, toda a gente teve fechado uma série de tempo. Infelizmente há uma tendência muito grande para os miúdos e miúdas estarem agarrados ao computador, e a mensagem que deixava era que fizessem como eu fiz, pusessem os filhos a fazer desporto, com certeza dentro dos horários que lhe permitam ter boas notas e frequentar as aulas com o maior sucesso, mas que os tragam para o desporto, porque isso é fundamental. É fundamental em termos da saúde deles, é fundamental porque eles ficam mais alegres, como disse há pouco, deixam também outras atividades que não são tão benévolas para eles, e os clubes, como o Carvalhais, eu falo pelo Carvalhais, está ansioso que tragam os jovens para o nosso clube. Nós os trataremos da melhor forma, como é evidente, para que pratiquem futebol, neste caso. Portanto, Camilo, e diga uma coisa, agora estou a lembrar-me, relativamente a meninas, a jovens que quisessem integrar, imagine, jovens ali de Carvalhais que quisessem integrar o Sub-13, isso está contemplado? Ou é preciso criar ali alguma especificidade? Eu creio que está contemplado até Sub-13, não vou jurar, não tenho a certeza, mas que sim, está contemplado. Porque, como sabe, há muitas meninas a jogar futebol e bem. E com sucesso, com muito sucesso. E com sucesso. No ano passado, eventualmente, falou-se lá, lançou-se essa ideia de formar uma equipa de feminina. Mas, pronto, encontramos a dificuldade de não haver diretores e pessoas que pegassem nisso, digamos assim. Mas não está fora da órbita, digamos assim. Muito bem. Camilo, quero convidar as pessoas que nos estão a ouvir a visitar o nosso estádio, o estádio de Carvalhais, a ir aos jogos, a apoiar o Carvalhais. Com certeza, os sócios sabem que são sempre bem-vindos, estamos sempre à espera deles, porque eles são fundamentais para o nosso clube, são o sangue e o suor do nosso clube, são sócios, e sem eles este clube não tem sucesso. Nós, direção, só estamos aqui de passagem, o clube é deles, não é nosso, e portanto peço-lhes que continuem a apoiar o clube, e já agora aproveitava para convidar todos os sócios, adeptos, empresas, a estarem presentes no jantar de encerramento da época que vamos fazer de hoje a 8 dias, precisamente. Nós estamos a convidar todos os sócios, mas já agora, através aqui da rádio, se me dá licença, claro que sim, convidava a estarem presentes connosco e confraternizarem connosco na Casa do Paço em Bordões, a partir das 8h15. Muito bem. Camilo, de facto, vocês estão de parabéns. O Camilo está de parabéns, porque, como nós falávamos há pouco, isto é através de um bocadinho do amor à camisola e da carolice, ou então os nossos clubes, as nossas associações acabam por se extinguir, e é um bocadinho
com a vontade, com o trabalho, com o esforço, com a dinâmica de um Camilo Rueff e de tantos outros que há por aí, que estes clubes se aguentam. Portanto, eu dou-lhes os meus parabéns, pessoalmente, e tenho a certeza que muitas outras pessoas se juntarão a estes parabéns, porque de facto o vosso trabalho é exímio, é espetacular, é algo que nós temos que pôr os olhos e seguir os passos. E portanto queria dizer-vos para continuarem este trabalho incrível que estão a fazer, porque as nossas terras merecem, as nossas aldeias merecem. Carvalhais, que é uma aldeia belíssima, com a sua montanha. A melhor aldeia do mundo. É a melhor aldeia do mundo, certamente, mas de facto merecem, e são estes clubes que projetam o nosso concelho de São Pedro do Sul e a nossa região de Lafões, como dizia há pouco, um pouco por esse país fora e pelo mundo também. Camilo, quer despedir-se lá para casa? Eu aproveitava então para me despedir agradecendo os seus belos comentários. Muito obrigada. Muito obrigado. Eles não são para mim, são para toda a direção, são para o ex-presidente Jorge Menezes, que fez um trabalho fantástico nos últimos 2 anos, para o Luís, que se mantém na direção. Exatamente. Para o Luís, que foi o primeiro presidente depois de termos parado, portanto é extensível às direções, a todas essas direções, porque o trabalho que eu fiz só é possível porque eles fizeram um trabalho fantástico, senão não seria possível. E, portanto, agradecer-lhes a eles também, agradecer à Rádio Lafões pelo convite e o maior sucesso para o teu programa. Obrigada, Camilo. E até um dia destes. Até um dia destes. Agradecer também a um organismo muito importante, que é aquele que fica um bocadinho penalizado com a vossa ausência, que são as vossas famílias. Portanto, a quem eu disse. Exatamente, porque este trabalho que vocês fazem, esta colaboração que vocês dão a este clube, certamente que tiram horas à família. E, claro, portanto, mas a família também já percebem que nós que temos 2 amores, que são as esposas, ou 3 são esposas, os filhos e o Carvalhais, e portanto... Exatamente. Enfim, condescendem um bocadinho e assim é que tem que ser, e assim é que tem que ser. E um obrigado para as famílias. É verdade, um obrigado para as famílias, a todas as famílias, e um beijinho para as mães, que domingo vai ser o dia da mãe, o primeiro domingo de maio, e portanto, sendo o dia 1, vai ser aqui mandamos um beijinho muito especial para todas as mães que nos estão a ouvir. Camilo, muito obrigada, foi uma honra muito grande. Força, continuem e tudo de bom, continuem com esse trabalho tão digno que estão a ter. Ok, muito obrigado. Muito obrigada. Eu. Opiniões com Alma chega ao fim. Quero agradecer aos ouvintes a vossa companhia. Até para a semana, se Deus quiser.